Os. Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, pagando a missão e fazemos as nossas lives aí em prol do Karatê Interestilos, visando compartilhar os nossos conhecimentos com todos. A gente sabe que a dificuldade é grande em relação à pandemia, da gente deslocar, fazer as coisas, todo mundo sabe disso, A gente, mas dentro do possível, está fazendo. Para quem não sabe ainda, aqui é a minha casa, é uma área aqui de lazer que a gente tem aqui, em cima da casa, e por sorte minha, temos essa área para poder fazer esse tipo de coisa, que senão provavelmente não estaria fazendo. Sobre o nosso catarse, porém, queria agradecer ao professor Homicida, obviamente, pela concessão, pela oportunidade de estar oferecendo a nós filiados, as lives, o conhecimento do karatê, sobre kata e vários estilos, várias linhagens, a comissão técnica, a senhora Maiana, que está ajudando a gente aqui, e minha esposa aqui também, está ajudando aqui na parte de logística. Com relação ao kata Anan, esse nome Anan é em memória ao chinês Lao Lai Anan, um dos introdutores desse kata em Okinawa, como foi o caso do Kushanfu, ao chinês Huang Shanfu. Esse kata contém 51 produtos. A variação de nome dele seria Anan, Anani, Anandai, Anandaini, provavelmente entre outros. A sua origem é de Tomari. Como eu falei aqui, e não canso de repetir, a região Tomari é a região portuária, onde todos os navios que chegavam, não só da China, mas de outras regiões, aportavam-se de Tomari, era um centro comercial, e daí então se espalhava na ilha de Okinawa. Existem duas versões da introdução desse kata na ilha de Okinawa. Uma através do chinês Lao Lai Anan, que transmite ao mestre Norisato Nakayama, de Tomari. A outra é que o mestre Nakayama aprende também esse kata com o chinês Xie Zhuang Xiang, na China. Esse chinês, Xie Zhuang, também transmite esse kata ao mestre Kanryu Higaonna, de Nara. A sua origem chinesa remete ao estilo da garça branca do tempo Shaolin. Então você observa que são versões diferentes, são pontos de vista diferentes, igual eu já falei aqui, a China, na época, e hoje também, na época, já existiam centenas de estilos de Kung Fu. E esse Kung Fu já era passado para filho, dos monges, é uma série de transmissões que quem estuda um pouco de karatê sabe dessa história toda aí. Então, às vezes eu fazia um kata aqui na escola tal, e esse mesmo kata na escola tal era feito também de forma diferente, em cima do ponto de vista dos mestres. Eu queria fazer uma observação aqui. Eu tenho certeza que vai tirar algumas dúvidas aí de algumas pessoas. Depois que o registro oficial dos katas, os mestres dos katas, Nabuto Kukai, volta de 1930 a 1940, fixou essa lista de katas. Acontece que as mudanças viriam e acontece. O mundo, ele é uma metamorfose. O ser humano, ele é mutável nos seus conhecimentos.
Então, o que acontece? Os seus descendentes, obviamente, com ponto de vista diferente, começam então a inserir, aspas, novos kata's, que não são novos, já se praticava na época, né? Dentro dessa relação, né? Não de competição, vamos dizer assim, mas dentro do treinamento, que no futuro poderá estar envolvido na lista de competições de vários estilos. Como por exemplo, chamados os principais estilos, né? Que é o Shitoryu, Shotokan, o Adoryu, Shorin e o Goju-Ryu, né? Então, assim, há uma controvérsia em relação a esses kata's, porque, mas a lista de kata oficial é essa. Tá, perfeitamente, né? Oficial é o que está sendo feito no mundo. Isso não quer dizer que não se praticam outros kata's. Isso é o caso dos Parimpei, que já foi divulgado aqui no Brasil, é feito aqui no Brasil, pela CBK, né? A outra confederação, né? Kata Sul e tantos outros kata's. Por que acontece, pessoal? Nessa época aí, que estava essa reformação dos estilos, a maioria dos mestres eram amigos. E eles trocavam informações. Lógico, cada um com o seu ponto de vista, né? Então eles trocavam informações, aí pegavam um pouco daqui, outro dali, passavam para cá, para lá e tal, e iam formando os seus estilos. Porque os kata's, eles são adaptados dos katis chineses para a forma de pensar do povo de Okinawa. E também do povo japonês, que tem duas linhas de karatê. O karatê de Okinawa, o karatê okinauense, okinawano, e o karatê japonês, que já é uma adaptação para o sistema japonês. Vocês sabem que algumas linhagens, alguns estilos, né, são japoneses, porém com a raiz de Okinawa, porque lá é onde veio a bagaça para cá, certo? Então, no caso desse kata, ele se remete à linha do mestre Yoshimine, da linhagem Inoiha. Os kata's que fazem os estilos que fazem kata, no caso do Adoryu, que eu já falei aqui, é uma versão adaptada da Inoiha, do mestre Yoshimine, né? Shitoryu, Ryurei-ryu, que é o estilo que divulgou esse kata, que era um kata de família, de tradições familiares, né? Shindojin-ryu, esse Shindojin-ryu, esse mestre que fundou esse Shindojin-ryu, era amigo assim, do grande mestre Otsuka. Inclusive praticava jiu-jitsu junto, né? Shindojin, o Eiichiryu, entre outros. E as linhagens que tem aqui, Inoiha e Hayashiha, que fazem esse kata, certo? O que não, as bases que vamos utilizar aqui hoje seriam Heisoudachi, Musubidachi, Gyakuzukidachi, Manmineko-Washidachi, Tate-Seishidachi, Shikodachi e Mahame-Neko-Washidachi. Quem sabe fazer esse kata, ou já viu, de outras pessoas fazendo, vai ver a diferença. Eu vou dar um exemplo aqui do kata que o professor Gazone fez na Goju-Ryu. Né? Você vê, diferente pra caramba, né? Esse também no seu kata diferente. E tantos outros katas que são adaptados em cima da capacidade dos mestres que faz a adaptação ali, em cima dos seus pontos de vista. Obviamente que o Bunkai Kata, o fundamento de defesa pessoal, é o mesmo. Varia um pouquinho assim, mais sobre o conceito. Por exemplo, um usa mais parte de mobilização, torção, né, projeção, outros mais golpe direto, né, ATMI, né? Mas o fundamento como um todo é um só, né? O kata é para a defesa pessoal, né? O bunkai é feito para isso, tá certo assim? Vamos então ao kata.
Os. Os. Bom, vamos fatiar o catar agora. Quando se faz esse movimento aqui, base de dificuldade, eu falei aqui, nas aulas anteriores, que a maioria dos catarses de tomarem, a base é resoluidade. A maioria dos catarses de T, base é lucididade ou racionalidade. Então, nesse caso aqui, começa na base resoluidade, comprimento, depois pulsuidade. Coloquei o quê? Defesa. Deixa o quê? Defesa. Defesa, 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 defesa. E obsession. Desculpa. Guerra-liquidade, essa base. Guerra-liquidade. Preparação para fazer o guerra-liquidade. Observe que eu vou fazer o movimento com uma D. Outras linhagens, mão aberta, já é um diferencial. No comecinho tem um diferencial. Linhagem começa aqui. Estilo começa aqui. Isso que eu estou fazendo começa aqui. E já na introdução do catar, já se percebe a diferença. Outra coisa, quando você faz esse movimento aqui, a maioria faz esse movimento aqui. Já o motorista não faz. O pé mesmo, sem baixar, defesa. Então, observe que esse comecinho aqui é igual. Coloquem o que, deixou o que, agacha o que. Coloquem o que, agacha o que. É igual. O que vai começar a aparecer um pouco mais, é diferente, durante o catar. De mão aberta, preparação. Aí sim. Uma D, ajudando, guerra-liquidade. Uma D e uma D. A partir daqui, outros tirinhais, já golpeia aqui para frente. Dá o chute para frente. No nosso caso, já vai fazer para cá. Vai fazer um movimento para cá. Esse movimento é um ataque nos olhos.
E o hormônio que tem? Ataque nos olhos. Ataque nos olhos e mais Okuri Geri. Tem um estudo diferente, né? Tem o Maigeri, tem o Okuri Geri. Uma linguagem para o outro. É o chute com a perna da frente. Que para algumas linhagens do estilo é o Kizangeri. Para quem sabe o Kizangeri, vai entender o que é o Okuri Geri. Okuri quer dizer para frente. Geri chute para frente. Né? Mas a gente usa esse sistema perna da frente. Então, e é para esse golpe é para as laterais, atrás não, na diagonal. Na diagonal. Então, quando você faz aqui, ó, 1, 2, 3, 1. Golpe e utilização dos olhos. E para cá, aqui a mesma coisa. Então, defesa, deixou o quê? Deixou o quê? Ataque, mão aberta, Tiodan, choteio ti. Choteio ti. Aí retorna com o mesmo golpe, com madeira. 1, base de atividade, 2, 3. Aqui, Raishoke, defesa de soco. Raishoke, Tezukami, um bugai. Tezukami é pegar e puxar. Faz a defesa, Raishoke, para baixo, puxando, pega e puxa. Para fazer o Maigeri. Puxa. Só que no kata não tem a puxada. Tem no bugai. Você fez um movimento aqui. Defesa, lá baixo, deixou o quê? É parecido com o kata, o Enshu, enfim. Você analisa que as técnicas do karatê são iguais. Mudam as combinações conforme o kata que você está executando. Então a técnica tem que ser igual. Na pureza de cada estilo. Para que tenha identidade. Eu não posso fazer um Raishoke aqui em cima. Embaixo. Na verdade é aqui. No campo da Tracechan, ó, Raishoke, tá vendo? Aí vai puxar. O sentido é o mesmo. Raishoke. Torrou para fazer o Tezukami, para puxar aqui para baixo, aqui para a cintura, que é no caso da aplicação do kata, certo? Vamos lá. Mais uma vez, movimento padrão, base de dificuldade, Jai. Parece o kata Rohai, né? Faz aqui. Então vem aqui, abre atividade, sobrenatural. Aí muda a base aqui, ó. Para lá, esse para cá. Olha essa base do Tsukomi, Dati. Tobiko Mizuki, Tobiko Minazuki. Fez aqui, vem para cá, defesa, 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 camarim. Aí troca aqui. Gyaku Zukidate. A mão não fica aqui, é nessa posição aqui, em pé. No ataque também. As duas mãos transformam em madeira e em pé. 1,
2, 3. Esse golpe, ele é no plexo, no externo. O que é no externo? Está no diafragma, no estômago, para tirar a respiração. O golpe aqui vai tirar a respiração. Se o golpe for muito forte, pode, né, vou falar uma coisa aqui, quem conhece fisiologia sabe como falar. Pode dar uma hemorragia interna, quebrar a válvula interna, golpe forte. Tem até uma lenda aí, o lenda karatê, aproveitar que eu falei sobre isso aqui, do mestre Sokomatsu Matsumura, de Shuriken. Você sabe quem já leu essa história? Não sei se é lenda, mas está escrito. Alguém escreveu. Né? Alguém viu e escreveu. E havia houve um duelo na Ilha Okinawa e o pessoal do Sambo. Sambo é a luta russa. Parece com sumô, jiu-jitsu também, parece. E esse pessoal estava desafiando o pessoal ali. Chegou na Ilha Okinawa, sabia que existia luta lá e fez desafio. Só que estavam alguns iam ali e tal, questão de dinheiro, e não conseguiram vencer. O Matsumura era o chefe de segurança do imperador, do rei. Lá. E o pessoal ficou em cima dele, tal, os alunos, tal, e o rei mandou avisar para ele. Ele se apresenta lá, veio com alguém para poder tentar vencer esse estrangeiro que estava incomodando aquele país. A ilha na época era um país, era um povo separado. E ele foi com os alunos dele. E na época, no cinema tem muito isso aí. Você sabe aquele local que é a China ali? É você ficando responsável. Se morrer, ficou por isso mesmo. Tipo assim, sabe? E ele foi lá e assinou esse documento e entrou pro ringue. E o gigante lá, russo, veio em cima dele para pegar o sambo, né? Pegar o sambo para jogar ele fora. E então ele contra-golpeou com o Shoteruchi, externo. Pancada, o cara cai, fica sem ar, sem sentido e tal. E o mediador lá, o rapaz, ele contou lá, para o tempo 10 segundos, o lutador não levantou e o mediador não deu vitória para o Sokomatsu Matsumura. Um aluno dele, Kitiji de medicina chinesa, chamou ele e falou: mestre, o senhor matou, falou que ia matar o cara, sai dali. Apesar de já ter assinado o documento, os dois, né? Isso aí. Então, assim, é um golpe muito forte, né? Para quem não entende karatê, acha que é só colocar a mão, mas é muito forte. A contração que você faz no quadril aqui, que você entra, é muito forte. Você pega uma região que não tem músculo, o externo não tem músculo, o estômago. Então você vai fraturar essa parte aqui. E conforme a pancada, pode quebrar uma costela e perfurar o pulmão. Então é um negócio assim, quem estuda essa fisiologia sabe o que eu estou falando. O pessoal que pode ter algum médico que está assistindo aí, pode confirmar isso que eu estou falando. Ok? Vamos lá. Então, 1, 2, 3. 1. Olhos. Rodate. Olhos. Mesma coisa de gato. Olhos. Deixou o quê? Parece com a defesa do Goju Shiho, né? O pessoal faz o Goju Shiho, faz esse movimento aqui. E mais choquei, esse mão aberto. Aí segue novamente, mão fechada com madeira. Gyaku. Gyaku chutei o ti. Vira 45 graus. Ó, defesa. 1. Defesa. 1. Aí, vai fazer Teisho que também. Teisho que, chutei o ti. Vai virar para a lateral agora. Mesma defesa. Base. Mamine com astate. Eu fiz lá também aqui. Mamine com astate. Base minha mão.
Aqui, eu falei do Kugeli. Você vai puxar, terço do caminho. Mantém a guarda aqui. Aí vai fazer o Kugeli, ó. Pessoal do Estoril aí, do Adux. Aqui tem o quiai. Cada são 4 quiais. Tem o quiai. Mesma coisa para cá. Parece que vai para em pi, né? É o anchu. Para cá. Temos o caminho. Quiai. Tata seja. Camaete. Outras linhagens. Faz aqui. Certo? Ok. Nesse caso nosso, volta os dedos dos olhos. E eu rompo T. E volta para a guarda anterior. Tá desfecha para a guarda anterior. Vai virar para o outro ângulo, na mesma guarda, Camaete, Tate Seixa. Porque Tate Seixa não precisa dobrar joelho. Tate Seixa é a base dos pés. Quando eu falo a base, é os pés, pessoal. As pernas faz parte também, mas em alguns casos aí, não está dobrando os joelhos. Dependendo da situação, tá certo? Então aqui, ó, mesma coisa. Calma aí. Certo? Vamos lá então? Vamos retomar o catálogo. Aí, já fizemos uma reverência, né? Vai vir para cá. 1. Ó, meio que desce ou sobe. 2, 3. Aí muda a base aqui, ó. Funciona a mão. 1. Ó. 1. 2. Aí, ó. Muda aqui. 3. Já na função de ataque. O pé, Tate. Aí vai lá, atacar. Fecha. 1. 2. 3. Chicote. Chicote. Deixou aqui. Deixa eu perder. 1, 2, 3. Virar. Nessa guarda aqui. Raixou o quê? Deixou o quê? Otoshi. Deixou o quê? Giri. Giri. Deixou o quê de novo? Raixou o quê? Vê as guardas, se repete aqui, ó. Igual. Maminé com hashtag. Olha com o Seixan. Vou puxar aqui, ó. Guiai. Guiai. Volta em guarda aqui, Camai. Tate seja. E vamos ter olhos. Camaete. Vira para o outro ângulo. E eu vou ter Camaete. Isso aqui é o defesa. Defesa. O D.
deu o quê? Defesa. Vai puxar aqui, vai puxar e soco Togeri. Soco Togeri. Jodan Haitouti. Aqui tem que ar. Jodan Haitouti. Linhagens aí, outros estilos, base aberta. Vamos usar esse golpe aqui, ó. Empine, chutou o tiro. Certo? Então, no nosso caso aqui, Haito, Jodan Haito Ti. Base de Yakusupinati, Haito Ti. Outras linhagens, estilo, abre a defesa. Sai o quê? Deu o quê? Mãos abertas. Nós fazemos mão fechada aqui. Parecendo parte do Dion. Parte do Dion. Aí vai fazer um maigueirinho. Chudando o maigueirinho. E igual catar o Anshu. Lembra do Anshu? Esse movimento aqui. 1, 2. Outro lado. Aí vai repetir a defesa. Vai Shikodate, defesa, soco Togeri. Soco Togeri. Volta nessa parte. Teixoke, Jodan, Chudan, Shoteuti. Aí você vai olhar para a direita, vai fazer a guarda, a defesa. Qualquer o quê? 1, 2. Na altura do rosto aqui. 1, 2. Agora aqui, ó, mando minha qualidade. Eu vou ajustar a base. Parece um Bunkai com Niseishi. 1, Tatezuki. Aqui tem que ar. Muda a base da Shikodate. Kamai. Stouke. Muda a base. Kakyoke. Para encerrar o kata. Certinho? Vamos tomar água aqui, pessoal. Ok? Se tiver alguma pergunta, fica à vontade aí. E quando a pessoa vai degustando o kata aí, pensando, vou fazer outra dentro também. A mutação do tempo. Eu vou falar aqui, muita gente passou por isso. A maioria das pessoas, quando começaram a fazer karatê, há uns 40 anos atrás, mais ou menos, vou falar, dá um chute aqui. Os katas que eram apresentados, não sei se alguém lembra, vou falar aqui do Shotokan. Taikyoku, Shodan, Midan, Sandan, Yondan, Godan, Rokudan. Depois você aprendeu no Heians. Isso aí, nesse inteirinho, você tinha uma faixa marrom e faixa preta. Para ler os Heians. Alguém deve lembrar disso. Daí então, você vai fazer o kata até aqui. Basai Dai, Idiom. Só. Porque nesse tempo para trás não tinha literatura para você buscar, não tinha informação, não tinha internet, televisão preto e branco, de válvula, a literatura, a maioria tudo inglês ou japonês, você não tinha acesso. Então, você ficava limitado a uma instrução dentro do dojo. Que muitas vezes o professor não sabia tanto, porque era muito seguro essas informações, também do kata, que é a identidade do estilo. Então, hoje nós estamos no século XXI. Isso,
Muitos anos se passaram. Então, a evolução é muito grande. A biblioteca eletrônica está aberta para o acesso a todo mundo. Então, as pessoas começaram a mostrar o seu trabalho, né? E as escolas, os estilos, né? Eu falo escola, porque o estilo ele é raiz. Ele é as escolas que começam a se evoluir. Inserir uma coisa, mudando uma coisa. Todo mundo sabe. Eu falo do Shintokama aqui porque é um estilo mais antigo no Brasil. Quem fez Shintokama antigamente sabe, a base era lá embaixo, dar recursos. Realmente era diferente. Hoje é um pouquinho diferente, é um pouco mais diferente. Porque evoluiu com os descendentes, quer sejam filhos, ou quer sejam alunos graduados com autonomia para fazer as mudanças. Então, esse kata que estou apresentando aqui, igual um amigo nosso apresentou um kata na outra confederação aí, recentemente aí, na outra organização, que teve gente que falou besteira. Então, a gente tem que pensar muito no que fala, porque ninguém é dono do tempo. A sapiência é para todos, o conhecimento é para todos. Então, uns sabem mais, outros sabem menos, outros buscam mais. Então, vai muito de cada pessoa, buscar o sobremoramento. Então, às vezes você fica fechado numa caixa, você não consegue expandir. Aí depois, quando aparece alguma coisa, mais ou menos diferente ali, aí começa a falar bobagem, tá certo? Mas não é o caso aqui. Estou falando assim porque houve um fato aí, acho que no mês passado parece, né? Eu ofereci no começo do mês, e eu acompanhei essa discussão, até meia boba, né? Então assim, então o que acontece? Se os mestres eram amigos na época de trocar informações, muitos katas que teoricamente estariam remotos vão voltar. Porque as novas gerações vão para frente. Vão para frente. Isso aí é analisado, é com calma, não é de qualquer jeito. É analisado e tal, direitinho. Ok? Vamos lá, vamos ver o Anam. Esse caso do Anam, do cara aqui mesmo aqui, ó, pra você ter uma ideia. Esse mestre simbolizado na Caíma, isso é kata de família. Não era o kata, o estilo era de família. E tendo estilo tinha um kata, não. Certo? E o que apareceu com esse kata a primeira vez foi Sakamoto, um negócio assim, foi campeão 2 vezes mundial com esse kata. Foi quando esse herdeiro, não é nem filho, era herdeiro de aluno. Ele foi determinado pelo filho desse fundador para que divulgasse o estilo, que é o Ryu, é o estilo dele, né? O mundo. Aí que se viu outros cartazes, de outra forma de fazer, Seixan, tantos outros cartazes que já se faziam na escola deles, da forma que o mestre Norizado Nakayama achava que era o correto, mas dentro de família. Inclusive, continua tendo aí ainda, no final, estilos fechados, dentro de família. Porque é questão do ponto de vista, né? Vai falar que a pessoa está errada? Não vou falar nada. Então, o nosso caso é isso aí. Ele foi adaptado, ele já foi adaptado para o final. E dessa saída, foi adaptado para os outros estilos. Certo? Vamos lá. Vamos mais uma vez fazer um caminho. Então, o cumprimento de praxe, né? Resogudade, atividade,
Certo, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bem-vinda. Não, tem dúvida nenhuma. O Flávio, quando você falou um negócio, o Flávio falou, CCPD, TV de válvulas. Oi? Eu não entendi. Olá. CCPD, TV de válvulas. Não sei o que. Peguei TV de válvulas. Não sei se é. O professor Flávio falou aí que pegou a época da televisão de válvula. A televisão, você sabe que ela tem que aquecer, né? Para não funcionar preto e branco. Então, interessante essas conversas, porque a gente vê o quanto que o Brasil tem de karatecas antigos, bons karatecas, bons professores, pessoas que estudam karatê. Porque não adianta só fazer o karatê, você tem que estudar ele, você fazer bem feito. A época de competição, ela acaba. O competidor tem que focar na competição, naquilo que vai dar título para ele. Esse é o competidor. Passou essa fase, se ele realmente gostar do karatê, ele vai se dedicar ao ensino, à arbitragem. Aí é outro estudo, é igual se fala, chegou faixa marrom, é um ciclo, passou faixa preta, é outro ciclo, é outro estudo diferente. É igual você faz o sumério, no ensino regular, que é faixa marrom. Depois vai para o superior, que é de faixa preta. Que aí é outro estudo, é outro treinamento, outra escala, outras buscas, outros conhecimentos. Né? Então, assim, eu lembro que tinha. Eu não vou falar isso aqui não, porque senão vai que eu sou velho demais, né? Mas eu também assisti aquela novela Irmãos Coragem, TV preto e branco, igual. Alguém está aí até está assistindo. Uma novela da Suzumeira, né? Mas tudo bem, vamos ser sinceros, não vou falar que o cara é velho demais, né? Então, pessoal, então assim, a arte marcial é uma mutação. Então, assim, você vê o quanto que o jiu-jitsu brasileiro mudou. Porque até outrora tinha um perfil. Depois foi modificando conforme outros conhecimentos. Quer dizer, hoje o jiu-jitsu brasileiro já se faz outras técnicas que não se fazia antes. Por causa do quê? Por causa do MMA. Lógico que ninguém vai disputar MMA. A maioria não disputa, mas quer aprender. Dar soco, dar chute, usar boxe, não sei o que e tal. Quer dizer, incorporou ao treinamento de jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro, no caso, né? O japonês já tem isso. Já tem, né? Então, o jiu-jitsu brasileiro, o Gracie, né? Então, focou mais na parte solo, que é katame e waza, né? Mas, hoje a mudança é de tanto. Isso aí é natural acontecer. Agora, para você fazer uma crítica, você tem que ter base. Você pode criticar sem ter base. Né? Você tem que justificar o que está falando, certo? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso aí, ok? Vamos lá então, vamos ver, pessoal? Já começou a catar? Vamos lá. De praxe, todos os catas nessa base, pelo menos a maioria que eu conheço é nessa base, como subidade. Vai mudar para ressonidade. Esse momento aqui é uma característica do estoril do valoriô, esse momento aqui. O bujo também, mas a maioria dos cartazes faz aqui cartaz do estoril e do valoriô. O bujo também faz, pessoal, mas só comentando aqui. Terminou aqui, vem aqui, abrindo essa guarda aqui. Sentai, né? Aproximando para o corpo, vai mudar o pé para ficar na linha de ataque. Aí vai fazer junto aqui, ó. Vem aqui, já faz junto. Defesa, teixo, nagachuque, coquem o quê? Teixo o quê? Coquem o quê? Nagachuque, calma aí. Abre base, guerra com unidade. Aberta, chutei o quê, né? Aí transforma. Com
bater. Um pé. Vertical. Vai sair, dá um soco. 1, 2, 3. Bate. 1. Vai cá também. 1. Aí. Observa a base. Deixa o que? Chutei. Muda. 1, 2, 3. Faz uma negociação. Racha o que? Deixa o que? Aqui. Joga pra cá. Aqui. Mesma coisa. A defesa. Aqui eu vou fazer uma esquiva. Eu vou recuar um pouquinho, um pé, jogando um pé. Para fazer a defesa, para fazer para puxar. Como se estivesse puxando alguém. Aqui tem que ir. Pressionando aqui. Kamaete. Tate seja. Tate seja. Olhos. Jodai Yohanute. Vira. Novo. Calma aí. Vai virar. Escodate, defesa com o braço. Tudo é o quê? Puxa o braço. Soco togueri. Outra linhagem aí, faz judá. Soco togueri. Que é uma característica do estilo Bandoriu. Usar golpes. Médio para baixo. Nos catas. Quem acompanha os catas que eu fiz aqui, percebeu. É tchudangedã. O soco togueri. Al-Haito, Jordan Haito. Já. Parece a base do Dion, a posição do Dion. Defesa do Dion. Aí. Aqui você sabe, né? Aqui o Mukai é um Kataguruma. Pegar para cá, pegar o Paulinho e jogar para cá. Então, 1, 2. Aí de novo, Chikodate, o deu o quê? Soco porqueria. Volta à posição anterior. Por que essa posição aqui? É uma característica do estilo, de mão aberta. Do estilo do kata, mão aberta. Terminou aqui, você vai recuar quantos graus? A defesa está aqui o quê? Olha. Aqui o Bunkai do Deseixia. E Tatezuki Kiai. Volta à base. Fica mais troquei. Se o transporte. Aí muda para Mahame. Para cá que é o quê? Que é característica Mahame, que é o quê? Do Bandoriu. Terminou aqui, retorna a base. 1, 2, 3.
aqui. Tem uma observação aqui, Brasil, Goioril, Karatê, Yokai. Peraí. Sensei Grácio, Rompendo Barreiras. Ramon Veras, Sensei, Houston, Texas. Gostou da apresentação do kata, não? Professor Veras, eu sei que o professor Gazzoni fez também na ANA da sua escola, né, que foi muito legal também ter feito, porque, quando você falou rompendo barreiras, sou humilde para falar isso. É igual o professor Gazzoni fez aí. Eu tenho certeza que o pessoal do Goioril assustou quando viu o kata. Mesma coisa, tenho certeza que algumas pessoas, do Goioril também está assustando quando viu o kata. Por quê? Tem que se inteirar, se informar um pouquinho mais, né? Viu, professor Veras? Muito obrigado pela sua referência aí, minha pessoa, mas estamos juntos no mesmo barco remando, o crescimento do karatê, né? E do karatê de 10 estilos. Muito obrigado, professor Veras. Valeu. Vamos lá, aqui, pessoal. O Laurentiis também agradeceu a ele pela participação. Só isso. Agradeceu a ele pela participação do karatê brasileiro. Esse cara. Então, pessoal, como já falamos disso aqui, é a aula, né? A aula ela é conversada, ela é explicada, conversada, para dar um conhecimento de fato ao aluno. No caso nosso aqui, né, nós todos, se for olhar, nós todos somos alunos. Obviamente, nós estamos tratando aqui com pessoas que já são professores, né, são mestres de karatê, né, estão nos ajudando a conhecer aqueles estilos que a gente, às vezes, o kata, né, os estilos a gente ainda não conhece. Às vezes vem fazer, vem falar, e quando o professor vem aqui e mostra, explica, realmente tira algumas dúvidas técnicas, né? Então, essa live, essa é a ideia, né? Não é, né, exaltação, mas, né, aquela situação de compartilhar com os amigos do karatê. Amigos do karatê. Quando a pessoa começa a abrir um pouquinho a mente, já aprende muita coisa mesmo, e vai agregando, e você vê que você é um eterno aprendiz. O conhecimento não tem fim, o conhecimento não tem fim. E hoje não tem barreira, porque a interação com outras pessoas, a quebra do idioma também com as pessoas é muito grande. Então, dá para você se comunicar, se atualizar, conhecer, aprender um pouquinho mais, perguntar, tirar dúvida, informar. Então, e a internet hoje é um negócio fabuloso. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Quando você não souber um kata, o seu estilo, não vai na internet primeiro não. Procura um professor. Se ele não tem que ensinar, ele vai te encaminhar para determinado site. Vai então lugar assim, você vai entrar para lá. É assim que funciona. Para você ter a pureza de linhagem. Você vai misturar. E depois que está misturado, para mexer, ele sabe disso. Quem sabe fazer kata sabe, é complicado. Demora mais você acertar o que você tem aprendido no kata. Você aprende seguindo. Você mudar, aí já dá aquela situação. O corpo já está acostumado com aquilo. O jeito de fazer tem que mudar. Então, assim, é um conselho, né? Lógico, né? Não sabe o kata? Procura um professor do seu estilo. Olha, esse kata eu não sei como é que funciona. Olha, eu não posso ensinar agora, mas você pode entrar nesse site aqui. Então, procura, dá um link lá, você vai acessar. Aí você vai ver mais ou menos fazer. Depois, você vai procurar ele. Porque o professor físico é esse que realmente vai tirar os detalhes. Porque quando você olha ali, é muito rápido. Você faz. Tem gente que é muito bom né? Mas é o professor físico que ainda vai dar o detalhe ali que precisa, né? É o toque final. Depois você põe a roupa, você põe o terno e põe a gravata. A gravata vai dar o
arremate. O pessoal fala isso aí, né? Bom, vamos fazer mais uma vez então, pessoal. Mais uma vez, recomeçando. Eu já fiz o catar no início completo, no tempo normal, que eu faço catar, né? Então, aqui nós estamos só retalhando, fazendo o catar para ter uma ideia, ok? Vamos lá então. O primeiro formal, comum a todos, ressoldurate, comprimento, rigididade, xilosentai, bunda base, presta atenção aqui, não vai fazer aqui igual os outros catacos fazem, né? Já vai mãos, o pé, tapete. Aqui é aberto mesmo. Quando você faz o golpe, que eu dou um choteio de aí já é com uma fechada. A mão já volta pra cá. 1, 2, 3. 1, tá vendo? 1, aí vem pra cá. Deixa o quê? Choteio de ataque. 1, 2, 3. Rachou o quê? O tocho rachou o quê? O tocho deixou o quê? Rachou o quê? Deixou o quê? Mesma coisa? Mesma coisa. Passagem. Observa aí, tá bom? Deixou o quê? Rachou o quê? Mesma coisa. Um pouquinho aqui, brilhache. E aí? Deixou o quê? Rachou o quê? Por querida, né? E aí também. Tatecation. O que mais tem? Eu falei do linhagem sobre isso aqui. Lógico, né? As linhagens. Camai faz aqui, ó. Outra linhagem faz aqui, ó. Você vê como é que é, né? Catar. Calma aí. Aí vai girar, kibadate, chikodate, defesa. O D é o quê? Com o antebraço, defesa. Vai puxar, soco togueri. Nesse caso aqui, já vai entrar com o raitor. Quando você pôr o pé aqui embaixo, já entra com o raitor aqui. Aqui tem que ir. Linhagem na frente aí, outra linhagem, faz isso aqui, ó. As abertas, empina esse movimento. Nos casos é diferente, é aqui. Eu dava raitor aqui. Outras linhagens, vão aberta. Vão fechar. Mais querido. Aqui para pegar e jogar fora a bagaça lá. Então, 1, 2. Aí faz a mesma defesa. O D é o quê? Vai chicote. Aí repete o soco togueri. Continua aqui. Pergunta aqui o Flávio Sideral. Ele quer saber, Sensei, qual base prevalece nesse catar?
E quantos movimentos? Acho que eu queria... Professor Flávio, você não pegou no comecinho, né, que eu falei aqui, do catar primeiro. Eu fiz uma história, um resenha do catar. Esse catar tem 51 quiodos. As bases que a gente usa nesse catar, eu falei aqui, seria ressoludate, molsubidate, guiacosupidate, maminecoastidate, tatseixandate, chicodate e marraminecostate. O que vai fazer nesse catar, não tem como falar, porque varia muito a mudança de base. Você pode observar que no meio do catar prevalece guiacosupidate. Quando você vai fazer os movimentos diagonais, maminecoastidate. Quando você desloca um pouquinho mais, já passa para chicodate. Então, assim, destaque nas bases não dá para fazer muito, porque elas estão mais ou menos equilibradas. Tá certo, professor Flávio? Obrigado pela pergunta, professor Flávio. Alexandre Rodrigues, parabéns, Sensei Graço, mais uma vez. Quero agradecer essa excelente aula de poder aprender mais um pouco com seus conhecimentos. Itapira, São Paulo. Obrigado, professor Alexandre. Eu já falei aqui, a gente está aqui para somar, pessoal. Somar, né? Repassar alguma coisa que a gente conhece, com os amigos do Karatê, receber essas informações aí, que vai sempre nos ajudar a ratificar aquilo que a gente está fazendo, que estamos no caminho certo, e se tiver alguma situação para mudar, a gente muda alguma coisa. O Brasil, o Júri Novo, né? O Renan, né? Romão, parabeniza esse grande mestre de Karatê, Sensei Graço, por esta excelente aula e a Sabecaí oportunizar todos os seus filiados a experiências, os conhecimentos de grandes mestres de outros estilos do Karatê. Obrigado, Renan. Obrigado pela deferência da pessoa. Isso nos motiva mais ainda, né? Mostrar que algumas pessoas estão acompanhando, estão vendo, estão analisando, estão gostando ou não, mas estão dando uma posição. Isso nos motiva a melhorar mais ainda, a apresentar mais alguma coisa que a gente possa apresentar, né? Mas, na verdade, já falei aqui no início, e em outras lives, a ideia das lives é essa. Haver uma interação entre nós, karatecas, professores, árbitros, também os árbitros, né? E a ideia primária é essa mesmo, né? Para dar um conhecimento maior ao quadro da arbitragem, né? Mas acaba se expandindo para a parte técnica. Isso ajuda pra caramba, né? A gente conhecer os estilos ali e tal, né? Muito obrigado, professor Renan. Certo? O Flávio está pedindo desculpa pelo atraso, mas ele entendeu aqui também o 6. Não, professor Flávio, não tem desculpa. Você pode acessar depois aí a live na CBKI, que está na íntegra. Você pode pegar pelo resumão. Viu, pessoal? O pessoal que chegou atrasado aí, o pessoal sabe disso, né? Depois você vai na página da CBKI, acessa o vídeo. Aí você tem a instrução na íntegra. Dá para você, né, ver, rever, parar, voltar, analisar. Né? Porque às vezes aqui acontecem muitas coisas, né? Nem todo mundo está 10 horas de ponto para poder assistir. Eu que tenho que estar aqui 10 horas de ponto, com a anfitriã. Mas os demais têm essa situação aí. Pronto. Bom, então como eu estava dizendo, né? Fez o último aqui, Sokutogiri, voltou àquela guarda anterior, que é Kyudan Shukeuchi, Gedan Teishouke. Aí vai virar para cá, né? Qual que é o quê? Base maminecoastidate. Base maminecoastidate. Qual que é o quê? Que Shoteite. Bunkai. Quebrar a perna. Aqui tem o Kiai, tá peso Ki. Muda a base, Escodate, Kamashi.
pastor, transforma a base para marrame, caquei o quê? Aí retorna a guarda inicial, o peito final. Pessoal, estamos chegando no final, né? 11 e 6. 11 e 6. Então, acabamos finalizando a aula nossa aí. Eu espero que tenha agradado, né? Que tenha ajudado, né? E estamos aí mais uma vez à disposição. Caso haja alguma pergunta depois aí, pode entrar no nosso internet aí, fácil entrar. E a gente está à disposição para, caso, né, precise dar nossa informação. Mais uma vez agradecer a minha esposa que está me ajudando aqui, né, na parte logística. Mariana, como eu já falei, Mariana aí, da CBKI, sempre está aí, né, fazendo os bandagais aí da gente aí. Sou Oswaldo, né? Sou Luiz Ivan, sou Francisco, o pessoal aí da presidente da confederação, sou Oswaldo, né? E a primeira arbitragem aí, né, pessoal? Acho que é por aí, né? No mais, muito obrigado. O Oswaldo Messias está pedindo para você falar do próximo catar. O professor Oswaldo me falou hoje aqui, me perguntou se eu tinha outro catar para fazer. Eu falei para ele que na lista da CBKI, esse é outro catar. Mas existem outros catars que a gente faz. O Chocotão faz. Por exemplo, meio que o Nidam, meio que o Sandam. Tem Chocotão, sabe o que eu estou falando aí? A Goju, Santin, tem show. Catar que se faz também. Taekwondo, né? Que não está na lista de catar de competição. Então, já que vamos tentar fazer aí o catar um chu. Um chu é um su do Shotokan. O que acontece? Já que o pessoal pediu aí, o nome correto do kata é um chu, é chinês até, nome chinês, né? Que o grande mestre Funakoshi ele coloca como um su. É o perfil de cada um. Então, na Shitoryu, um chu, Wadoryu, um chu, Shorin, um chu, Ryu-Rei Ryu, um chu, esse nome ele é comum, só que é feito diferente. Então, já que o senhor pediu, então na próxima live nossa, na próxima quinta-feira, né, faremos tratar um chu. Os